Solo Leveling. Volume 1. Capítulo 236. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Capítulo 236. Capítulo 236. A situação no Canadá ainda é. O caçador responsável pela comunicação gaguejou como um relógio quebrado. Jinvoo, sentindo-se genuinamente frustrado agora, tirou seu smartphone. Havia apenas uma pessoa que poderia dar a ele a informação mais precisa o mais rápido possível. Jinvoo pesquisou sua lista de contatos antes de tocar no número de contato do agente especial responsável pela filial asiática do núcleo do caçador, Adam White. Com o momento atual sendo o que era, ele ficou brevemente preocupado se sua ligação passaria ou não, mas então, Seung Jinvoo Hunter Min. Uma voz muito tensa saiu do alto-falante do telefone. Não havia tempo para um cumprimento adequado, então ele foi direto ao assunto principal. Adam? Você pode me dizer o que está acontecendo com o portal supermassivo no Canadá? Foi então. Ele ouviu um grito de comemoração alto de Vaale, vindo do alto-falante do telefone também. Embora fosse um ruído de fundo suave, quase inaudível, mesmo sua audição altamente desenvolvida mal conseguia captar, isso foi mais do que suficiente para ele. Jinvoo perguntou urgentemente ao telefone, sua expressão mais dura que uma pedra agora. Onde você está agora? Estou na localização do portal supermassivo do Canadá para dar suporte, juntamente com outros agentes. E por que você está aí, afinal? A voz de Jinvoo rachou de agitação, e isso fez Adam responder com uma voz surpresa, claramente não conseguindo esconder seu nervosismo. Nós simplesmente não conseguíamos assistir aos acontecimentos no Canadá como se não fossem nossos. Não apenas eu, mas muitos outros agentes estão atualmente designados para lidar com este assunto, e Adam White acrescentou que sua localização atual estava a uma distância considerável de onde estavam os caçadores canadenses, então se algo ruim acontecesse, ele deveria conseguir escapar relativamente facilmente. Ao ouvir essa explicação, Jinvoo foi subitamente tomado por uma frustração pura que não podia ser descrita em palavras. As coisas que eu avisei a todos. Nenhuma dessas pessoas parecia ter entendido a escala do inimigo ainda. No entanto, Adam ainda ileso poderia significar que sua previsão estava errada. Jinvoo se acalmou e perguntou sua próxima questão calmamente. E quanto ao portal? Houve alguma mudança ainda? Não. Parece que o interior estava vazio, assim como todos os outros portais. Está realmente quieto aqui no local, na verdade. Que alívio foi esse? Mesmo após considerar que o mundo apontava seus dedos de ridículo e culpa para ele por seu aviso ter sido falso, ele ainda pôde suspirar de alívio. Sua previsão parecia estar errada. Mas, então isso aconteceu. Por favor, espere. Ao ouvir a voz de Adam que soava inquieto por algum motivo, um medo rastejante percorreu a espinha de Jinvoo. Por que seus presságios sinistros sempre tinham que se realizar? Adam rapidamente explicou a situação atual. Agora! Algo está descendo. Uma pessoa. Uma pessoa está descendo do portal. O coração de Jinvoo, que recuperou a calma alguns segundos antes, começou a acelerar cada vez mais. Apenas uma pessoa. Todos os cabelos na parte de trás de sua cabeça se eriçaram. A voz de Jinvoo subiu muito alto. A cor do cabelo. Adam disse que sua localização atual estava bem longe dos caçadores. Nesse caso, seria impossível para ele ver os olhos sinistros daquela criatura não humana. Qual é a cor do cabelo dessa pessoa? Espere. A voz de Adam pegando equipamento especial de um agente por perto podia ser ouvida por um breve momento.
Cores pretas e vermelhas estão misturadas. É preto avermelhado. Meu Deus! Os olhos de Jin-Woo se arregalaram. Adam! Fuja dali, agora! Não importa se é um carro, o que for, entre nele e fuja dali agora. Com licença. Antes que Adam pudesse perguntar o que estava acontecendo ali. KWA Boom! Uma explosão alta tão horrível que sua brutalidade podia ser ouvida mesmo através do alto-falante do telefone ressoou em seguida. Oh, meu Deus! A voz de Adam havia se transformado em um grito agora. Adam! Como se tivesse recuperado a cabeça por um breve momento com o grito de Jin-Woo, Adam começou a murmurar com uma voz embargada. Se caçadores! Os caçadores de maior ranking na primeira fila todos foram transformados em carvão em menos de um segundo. As chamas queimando em seus corpos ainda estão em chamas. Oh, meu Deus! Adam! Adam, ouça-me! Vai ficar tudo bem, então comece a correr agora. Você tem que escapar dali o mais rápido possível. Jin-Woo tentou acalmar Adam, mas infelizmente, o agente americano parecia meio louco naquele momento. Oh, Jesus! Mesmo enquanto começava a soluçar suavemente, ele ainda explicava tudo o que podia ver e ouvir para Jin-Woo como se estivesse fazendo esse ser sua última tarefa. Dragões, dragões do céu. Dragões e outros monstros estão despejando-se infinitamente do portal. Todos os tipos de monstros misturados na horda. Como algo assim pode ser? As emoções de tristeza determinada podiam ser ouvidas em sua voz. Jin-Woo não podia apenas ficar sentado e ouvir, apesar do risco, ele conectou seus sentidos com o soldado das sombras inserido na sombra de Adam. Quando fez isso, ele pôde ver o espetáculo que o agente americano pôde ver também. Era como se ele estivesse vendo as cenas do Apocalipse. Do portal aberto, mensageiros de morte e destruição estavam despejando-se em grande número, tingindo os céus de preto. Os céus e o chão estavam sendo rapidamente preenchidos por monstros horríveis. Os rugidos das feras abalavam o mundo, e as criaturas voadoras e suas asas poderosamente batendo dominavam o céu. Os caçadores reunidos ali para lutar contra eles foram todos transformados em cinzas antes mesmo que as criaturas pousassem na terra de um único movimento da mão do soberano da destruição, que havia chegado antes de todos. As pessoas restantes estavam tentando fugir em puro pandemônio, mas infelizmente, suas chances de escapar dali pareciam bem desanimadoras neste ponto. Ainda assim, ele deveria conseguir salvar uma pessoa. Adam White. O soldado das sombras Orc de alto nível atualmente controlado por Jin-Woo estendeu a mão e agarrou o pulso de Adam profundamente aterrorizado. Uvak! Ele gritou de medo ao ver aquele Orc de alto nível equipado com armadura preta, mas logo viu a sombra de um homem familiar nos olhos deste monstro. Esse seu de Jin-Woo Hunter Nin? Não havia tempo para explicar a situação. Isso poderia ser feito depois que ele tivesse sido transportado com segurança para fora dali. Ainda possuindo o Orc de alto nível, Jin-Woo se preparou para arrastar Adam White para a sombra debaixo de seus pés, mas então... algo se aproximou deles antes que alguém percebesse e agarrou o ombro do Orc com muita força. Svi! O Orc de alto nível olhou para trás apressadamente e avistou um homem de meia idade com um par de olhos reptilianos bizarros encarando em sua direção. Onde você acha que está indo, ó, criança da sombra? O homem de meia idade abriu a boca largamente. Um nível de poder verdadeiramente impressionante começou a se reunir dentro de sua boca, então. Sem palavras, Jin-Woo desviou o olhar para Adam. Naquele momento, como se tivesse percebido algo naquele momento, Adam White olhou profundamente para Jin-Woo, não, mais corretamente, o Orc Jin-Woo estava controlando. Hunter Nin, eu. Voale!
O ataque de respiração que saía da boca do homem de meia-idade apagou completamente o soldado das sombras da existência. Kewilk. Jin-Woo foi assolado pela sensação de seu ser inteiro sendo incendiado e seu corpo tremeu poderosamente da dor cruel. Ele estava conectado ao Orc de alto nível apenas com sua mente, então ele poderia escapar dali sem problemas, mas era uma história diferente para o agente Adam White. Os momentos finais do homem americano que Jin-Woo viu. Lembrando os olhos de Adam enquanto ele se transformava em cinzas queimadas nas chamas, Jin-Woo começou a ranger os dentes em pura raiva. Bum! Ele bateu o punho no chão, fazendo o mundo tremer como a chegada de um terremoto. Meu Deus do caralho! Ele deveria ter esperado. Ele deveria ter adivinhado que, uma vez que o inimigo soubesse que iriam enfrentar o exército das sombras, que ficava mais forte quanto mais a batalha durasse, eles tentariam diminuir o número de locais de batalha potenciais a um mínimo absoluto e reuniriam sua força de combate em um local escolhido. Em vez disso, os soberanos foram até mesmo tão longe para gerar todos os 8 portais como se estivessem seguindo seu plano original. Eles reuniram suas forças no portal que está mais longe de mim. Que descuido doloroso da parte dele foi isso. Seu plano de aumentar seus soldados das sombras enquanto outros locais eram atacados e então fazer seu contra-ataque ir para o inferno de forma espetacular agora. Liu Zijin percebeu pela expressão de Jin-Woo que algo terrível havia acontecido e se aproximou cautelosamente do último. Seung Jin-Woo Unti. Foi então. O caçador responsável pela comunicação recebeu a notícia atrasada e, com um rosto completamente pálido, correu apressadamente em direção ao Du. H. Caçadores. Canadá, Canadá está. O resto de sua frase não precisava ser ouvido neste ponto. Quando Jin-Woo olhou para cima, o portal que cobria o céu já estava desaparecendo da vista como se tivesse cumprido seu propósito agora. Asterisco 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 um soldado das sombras solitário e um humano ao lado dele evaporaram em cinzas. Este era o poder da respiração da destruição capaz de apagar até mesmo o soldado da imortalidade. O Imperador Dragão olhou para os resultados de suas ações, as pilhas sobre pilhas de cinzas debaixo de seus pés, com grande satisfação e logo virou os calcanhares. Ele agora viu os soldados do mundo do caos, presos na lacuna entre dimensões e incapazes de usar seus poderes adequadamente por muito tempo, desfrutando de sua liberdade com descuido como peixes encontrando água. O Imperador Dragão lentamente fechou os olhos e abriu os braços amplamente para desfrutar de sua própria liberdade. Os batimentos cardíacos de todos os seres vivos. E seus gritos de morte. Os ruídos de todas as criações sendo destruídas continuaram a ecoar como uma linda sinfonia. Foi então. Rumble! Acompanhado por dragões de grau antigo pousando poderosamente no chão, 2 outros soberanos pousaram gentilmente à frente deles. Logo atrás deles, havia vários oficiais dos exércitos invasores. Cada um deles se ajoelhou educadamente diante do soberano mais forte que existe, o Imperador Dragão. A criatura com a aparência de um homem de meia-idade formou um sorriso significativo. O mana tremendo dentro da atmosfera finalmente era deles. O mana liberado neste mundo para fortalecê-lo servia também para aumentar os poderes daqueles que podiam usá-lo. De fato, sua preparação havia sido concluída agora também. Kuvalhalhalha! O Imperador Dragão soltou um rugido de riso poderoso o suficiente para abalar a terra e gritou em direção aos monstros que ainda estavam despejando-se do portal. Destruam tudo! Essa é a única e gloriosa missão concedida a nós. Centenas de dragões voaram acima de sua cabeça, e chamas viciosas caíram de suas bocas para queimar tudo no chão. Kuvai! Asterisco 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 o diretor do núcleo do caçador, David Brennan, encontrou-se sentado sozinho em seu escritório com todas as luzes apagadas.
Ignorando os fluxos intermináveis de relatórios inundando sua mesa bem como as chamadas dos superiores, ele lentamente tomou um gole de um copo de bebida alcoólica cara que estava guardando para o dia do casamento de sua filha mais velha. Dentro de seu escritório escuro, imagens na tela de TV abafada piscaram e dançaram. Monstros podiam ser vistos brevemente nessas imagens. Ele sabia porque a estação de TV que cobria as notícias de última hora estava reproduzindo as mesmas filmagens repetidamente. Porque todos estão mortos agora. Assim como todos os agentes do núcleo do caçador enviados para dar suporte aos caçadores canadenses. Nenhuma pessoa sobreviveria a isso. Caçadores, agentes, repórteres e cinegrafistas filmando a cena. Cada um deles, morto. Felizmente, no entanto, um cinegrafista arriscou a vida e fez seu trabalho, resultando em filmagens curtas que pelo menos ajudaram todos a entender a escala da força invasora do inimigo. Está tudo acabado. O diretor de repente gritou como um louco. O caçador Song Jin-woo não estava exagerando naquela época. Dragões sozinhos contavam em centenas. Atrás deles, gigantes, feras e coisas semelhantes a insetos irromperam como ondas de mar. Eram criaturas de calamidade contra as quais a humanidade simplesmente nunca poderia lutar. Ele agora entendeu o motivo pelo qual o caçador Song Jin-woo repetidamente pedia a todos que se afastassem o mais longe possível dos portais. Este mundo estava acabado. Mas, ainda assim... Que sasta louca! Song Jin-woo foi à China com seus chamados para lutar contra criaturas como aquelas? Como ele poderia sequer pensar em lutar contra elas quando sabia que tais monstros existiam? Se fosse possível, David Brennan não teria se importado em abrir a cabeça do caçador coreano e dar uma olhada no cérebro dele. Antes disso, eu deveria abrir minha cabeça em vários pedaços primeiro. Uhul! Evidentemente encontrando algo realmente engraçado agora, o diretor formou um sorriso e tirou uma única fotografia de seu casaco interior. Era uma foto dele, formando uma expressão claramente irritada, bem como sua filha usando um chapéu de festa. Esta foi quando ela tinha uns 16 anos, não foi? Se ele soubesse que ela se tornaria uma vítima de uma quebra de masmorra um ano depois, então ele teria tirado muitas fotos como esta, mesmo que isso significasse desistir de seu trabalho. Pensar que havia apenas uma foto contendo tanto ele quanto sua filha deixou o peito deste pai entorpecido por seu choque e tristeza tardia. Sip. Outro copo ficou vazio. Depois de enterrar sua filha, ele nunca esperou abrir a tampa desta bebida, mas aqui ele estava. Ele estalou os lábios com amargura e balançou a garrafa um pouco. Antes que ele percebesse, estava quase meio vazio. Certo. Está tudo acabado. Quase metade do Canadá havia sido apagado do mapa da última vez que ele se importou em ouvir os relatórios. Essa foi apenas uma estimativa grosseira, no entanto. Ninguém poderia saber com certeza a que velocidade aquelas criaturas estavam marchando em direção aos Estados Unidos. O diretor relaxou a gravata com raiva. Eu não morrerei pelas suas mãos. Naquela época, ele jurou sobre o túmulo de sua filha que buscaria sua vingança contra os monstros, que não morreria pelas mãos dessas coisas do caralho. No mínimo, ele sairia deste mundo em seus próprios termos. Tal determinação encheu sua cabeça e ele logo ficou ao lado do parapeito da janela onde o chão distante abaixo podia ser visto. O vento frio estava passando por sua testa suada. Espero que minha filha esteja me esperando onde eu estou prestes a ir. Ele apertou seus olhos cheios de lágrimas e estava prestes a saltar para o chão, mas então... Alguém de repente agarrou seu ombro. Eu? Ele quase pulou de seus sapatos de puro terror e rapidamente olhou para trás com os olhos arregalados, apenas para descobrir um homem com um rosto muito familiar parado ali. H. Caçador S. Song Jin-woo. Assim que o rosto do diretor empalideceu como um homem vendo um fantasma assustador,
Jinwoo falou silenciosamente com ele. Estou procurando por algo. Capítulo 236 Fim.